amados, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um devocional de Histórias do Amor, a história de amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, eu sou serva de Deus, separada para a pregação do Evangelho. Hoje no devocional o Senhor me deu uma palavra no livro de Neemias, uma palavra muito boa, que fala sobre o retorno do povo do exílio para Jerusalém. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o livro de Neemias, o capítulo 12, versículo 1. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel. Versículo 7. Esses foram chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Versículo 8. Estavam encarregados dos cânticos de ações de graça. Voltaram sacerdotes, levitas, com cânticos, com ações de graças. E a gente, para entender o que é exatamente o retorno de um exílio, o povo de Israel tinha sido banido da terra prometida porque estava em pecado e precisava passar por um processo de purificação. Deus, no livro de Jeremias, ele mostra a Jeremias, profeta Jeremias, 2 cestos de figo, um com figos ruins e outro com figos bons. E aí o Senhor vai e diz assim, eles vão para o exílio porque os figos ruins vão morrer lá e os figos bons irão voltar. Então, muitas vezes, a gente não entende por que passa por um período de dificuldade. Às vezes, de dor, de sofrimento, de separação, de doença na família. Mas a palavra do Senhor diz que isso é para nossa purificação, nossa transformação. Da mesma maneira que o povo de Israel passou por um período de exílio e de dor, mas eles voltaram para o seu descanso, para a sua terra prometida, nós também poderemos voltar para a nossa terra prometida, para o nosso descanso do Senhor, se a gente entender o propósito do exílio. Deus está falando aqui de um retorno, mas muitas vezes nós estamos nessa situação de exílio. E para que serviu o exílio? Para purificação e para transformação do coração. Angélica, me explica melhor isso. A gente vai entender melhor se a gente ler o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, Ele vai falar sobre o exílio, para a gente entender o que é direitinho. Ele diz assim, eles voltarão para ela, falando sobre Israel e a terra, e retirarão todas as suas imagens repugnantes, seus ídolos detestáveis. Versículo 19, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então muitas vezes Deus nos deixa passar por um período para a purificação do coração. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento com Israel é hoje para nós uma simbologia de transformação. Quando a gente passa por dor, por sofrimento, Deus está transformando o nosso coração, nos dando um coração mais maleável, um coração menos duro, tirando de nós a ignorância, tirando de nós o medo. A palavra do Senhor não diz, Quando a gente encontra o verdadeiro amor, esse amor, ele expulsa todo medo. Então ele quer transformar o nosso coração. Mas numa situação de dor, a gente tem 2 circunstâncias. Ou a gente endurece o coração e se rebela. Eu tô com raiva porque nada pra mim dá certo, porque eu não fico saudável, porque essa pessoa fez isso comigo, porque eu tenho essa circunstância, eu fui despedida, eu fui demitida, eu tô mal profissionalmente. Então, ao invés de a gente lembrar daquele versículo que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, a gente se rebela. A gente fica com raiva de Deus, com raiva das coisas que não dão certo e acaba impedindo que aquele processo de purificação aconteça. Já quando a gente amolece o coração e diz, Senhor, olha, tá tudo certo, eu não sei porque que isso está acontecendo, mas eu sei que é para o meu bem, e glorifica, e louva, e entende que Deus está no controle de tudo, aí esse período passa, e a gente pode voltar a adorar, a gente pode voltar a estar com mais intimidade com Deus, a gente volta a ter um coração mais entregue para Deus. Quando a gente volta para a nossa terra prometida, ou seja, quando as coisas na nossa vida começam a se colocar de volta nos seus lugares, a gente percebe que voltou muito mais maduro, que o nosso coração tem mais fé, que a gente está mais feliz, que a gente está mais bonito, que a gente, enfim, uma série de coisas. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente amoleça o coração para Deus. Entregue o coração e diga, Senhor, eu não sei porque que isso está acontecendo, não sei porque eu estou nesse exílio, mas eu sei que quando voltar eu voltarei melhor. No livro de Neemias ele fala que voltaram o quê?
com adoração, com louvores, voltaram os levitas, os sacerdotes, o rei, né? Então tudo aquilo que é de bom, todos os figos bons, todos os frutos bons vão voltar melhores. E o que era ruim a gente vai deixar naquela situação. Deus, ele quer nos transformar nessa situação para que a gente melhore. Agora cabe a nós entregar o nosso coração a Deus para ele trabalhar, confiar que ele vai fazer o melhor, ou endurecer o coração. É sério, Angélica? Vou te fazer entender melhor você abrindo o livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, ou seja, a voz do Espírito Santo, isso é versículo 7, versículo 8 diz assim: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Amado, sempre que a gente passa por um período de deserto, de exílio, de dor, de sofrimento, de doença, enfim, de qualquer coisa que você não seja agradável a você, e às vezes até por um período bem longo, ou você endurece o coração e se torna rebelde, ou você amolece o coração e se torna mais puro. E se torna mais maleável a Deus. E com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz quando você passar por esse período de exílio e você voltar. Porque você vai voltar cheio de vontade de testemunhar de Cristo. Você vai voltar mais íntimo de Deus. Jó passou por essa dor grande, né? De ter todo aquele período de dor, de sofrimento, de morte, de perda da família, de perda da saúde, de perda de dinheiro. Ele passou por todos os processos. Mas quando ele conheceu Deus intimamente, que ele fala, né? Antes os meus olhos, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, ou seja, ele teve mais intimidade com Deus. Deus diz que deu a ele o dobro do que ele tinha antes. Vocês lembram dessa história? Então conosco não é diferente. Então o que Deus está falando é que ele vai trazer de volta para o exílio. E vocês, enfim, todos nós voltaremos desse período de transformação bem melhores do que somos hoje. Então, no tempo do seu deserto, não endureça o seu coração. Agradeça, louve, confie que Deus quer o seu melhor. E se Ele está permitindo que essa circunstância passe na sua vida, é porque é para o seu bem, para a sua disciplina. A palavra do Senhor diz assim: Deus disciplina o filho que ama. Então, se você está sendo disciplinado, se você está passando por um momento de disciplina, é uma prova do amor de Deus na sua vida. Confie nele, confie que você vai voltar louvando. Confie que você vai voltar adorando, confie que você vai voltar agradecendo e o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus, amolece o nosso coração. Transforma, Senhor, o nosso coração de pedra em um coração de carne. Deixa o nosso coração, Senhor Jesus, maleável ao teu agir. Nos ajuda a confiar em Ti, a ter fé, a ter mais intimidade contigo, a ter mais amor pela nossa vida, pela vida do próximo, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja e ter mais amor por Ti. Transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne em nome de Jesus. Amados, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz.